Ó, ramal. Tubulação derivada da coluna de distribuição ou diretamente de barrilete destinada a alimentar sub-ramais. Ramal predial é a tubulação compreendida entre a rede pública de abastecimento de água e a extremidade amontante do alimentador predial ou da rede predial de distribuição. O ponto onde termina o ramal predial é convencionado pela concessionária. Então, tem o ramal, que é a tubulação derivada da coluna de distribuição. A coluna de distribuição está ali, está o barrilete ali, ó, presta atenção. Aqui tem o barrilete ele desce para a coluna de distribuição. Da coluna de distribuição, ele vem aqui para o ramal. Esse aqui é o ramal, né? Porque são várias colunas aqui, que é o ramal. E daqui de dentro existem os sub-ramais, ó. Entende? Por exemplo, num prédio, você vai descer lá da caixa d'água lá de cima, aí chega aqui no 10º andar, por exemplo, aí vai, isso aqui é a coluna de distribuição. Então vai vir aqui, ó, um ramal para cá, outro para lá, entendeu? E aí quando chega aqui na porta do apartamento, ele se divide em sub-ramais, porque você vai ter que alimentar vários pontos de utilização. Ou chegou aqui no 10º andar, ele se divide para o apartamento 1, para o apartamento 10, 100, 102, 104, 105. Ramal predial, a tubulação compreendida entre a rede pública de abastecimento de água e a rede Opa, calma. Ramal predial é a tubulação compreendida entre a rede pública de abastecimento de água e a extremidade amontante do alimentador predial ou da rede predial de distribuição. O ponto onde termina o ramal predial é convencionado pela concessionária. Ramal predial é a tubulação compreendida entre a rede pública de abastecimento de água e a extremidade amontante do alimentador predial ou da rede predial de distribuição. O ponto onde termina o ramal predial é convencionado pela concessionária. Refluxo de água, escoamento de água proveniente de qualquer outra fonte que não a fonte de abastecimento prevista para o interior da tubulação destinada a conduzir água desta fonte. Inclui-se neste caso a retrosifonagem, bem como outros tipos de refluxo, como o que se estabelece pelo mecanismo de vasos comunicantes. Registro de fechamento. Componente destinado a permitir interrupção do fluxo de água, usado totalmente fechado ou totalmente aberto. Relação de redução de pressões. Fração que indica o quanto a pressão dinâmica de entrada pode ser maior do que a de saída para que a velocidade do escoamento de uma válvula redutora de pressão não provoque cavitação, ruído excessivo, vibrações e desgastes acelerados. Se a relação limite especificada para o modelo de válvula é de 1/4, é de 4/1, isso significa que a pressão dinâmica atuante a montante dela pode superar a de jusante em até 4 vezes. Restritor de vazão. Componente instalado na peça de utilização com a finalidade de provocar perda de carga localizada. Retrosifonagem. Refluxo de água usada proveniente de um reservatório, aparelho sanitário ou de qualquer outro recipiente para o interior de uma tubulação, pelo fato de sua pressão ser inferior à atmosférica. Separação atmosférica. Meio físico preenchido por ar entre a extremidade de jusante da peça de utilização
ou entre o ponto de suprimento do nível de transbordamento do reservatório, aparelho sanitário ou outro componente a ele associado. Sifão térmico. Tubulação em forma de U, invertido ou não, com a finalidade de dificultar a transmissão de calor pela água por conversão natural. Sistema de distribuição. Conjunto de tubulações constituído de barriletes, colunas de distribuição, ramais e subramais, ou de alguns destes elementos destinado a levar água aos pontos de utilização. Sistema de persurização. Conjunto de componentes destinados a pressurizar parcial ou totalmente o sistema de distribuição. Sistema de prevenção ao refluxo. Conjunto de componentes destinado a impedir o retorno de água em um sistema predial água fria, água quente ou deste para a fonte de abastecimento. Sistema de recalque. Conjunto de componentes destinados a bombear a água de um reservatório inferior para um superior. Sistema de recirculação. Conjunto de componentes destinados a manter a água quente em circulação a fim de reduzir a distância entre a disponibilidade de água quente na rede até o ponto de utilização. Sistema predial de água fria. Conjunto de tubos, reservatórios, peças de utilização, equipamentos e outros componentes destinado a conduzir água fria da fonte de abastecimento aos pontos de utilização, mantendo o padrão de potabilidade. O sistema pode ser direto quando a água provém diretamente da fonte de abastecimento ou indireto quando a água provém de um reservatório ou edifício. Sistema predial de água quente. Conjunto de tubos, reservatórios, peças de utilização, equipamentos e outros componentes destinado a produzir eventualmente armazenar e a conduzir água quente da fonte geradora aos pontos de utilização, mantendo o padrão de potabilidade. Subramal. Tubulação que liga o ramal ao ponto de utilização. Torneira de boia. Componente instalado a jusante do alimentador predial em sistema indireto, destinado a controlar a admissão de água e limitar o máximo nível operacional do reservatório predial. Mas por que jusante? Não é a montante? Não. Sabe por quê? Porque quando você tem uma caixa d'água, a tubulação está lá em cima. Entende? Aí a tubulação, que é de onde vem a água da rua, está lá em cima na caixa d'água e a torneira da boia é instalada lá. Então, o componente instalado a jusante do alimentador predial em sistema indireto, destinado a controlar a admissão de água e limitar o máximo nível operacional do reservatório predial. Tubo respiro. Tubulação destinada a permitir a saída de ar ou vapor de um ponto propício para sua segregação em um sistema predial água fria e água quente. Tubo ventilador permite o ingresso de ar em uma tubulação, sistema predial água fria e água quente em caso de esvaziamento ou em caso de ocorrer pressão inferior à atmosférica em seu interior e servir como meio de proteção não localizada contra refluxo. Então, o respiro, ele é para sair o ar ou vapor. Então, aqui é no caso de uma tubulação de água quente, né? O ventilador é um tubo que permite o ingresso de ar em tubulação em caso de esvaziamento ou em caso de ocorrer pressão inferior à atmosférica em seu interior e servir como meio de proteção não localizada contra refluxo. Tubulação, conjunto de componentes destinados a conduzir água fria e ou quente, água quente. Tubulação aparente, conjunto de componentes dispostos externamente a um elemento construtivo desprovido de qualquer cobertura. Tubulação de aviso de extravasão, tubulação destinada a conduzir
parte do excesso de água para um local visível, servindo de alerta de falha no sistema de reserva do edifício. Tubulação de extravasão, conjunto de componentes destinado a escoar o eventual excesso de água de reservatório quando é superado o nível de transbordamento. Tubulação de limpeza, tubulação destinada ao esvaziamento do reservatório para permitir sua limpeza e manutenção. Tubulação de retorno, tubulação que conduz a água quente de volta ao reservatório ou ao aquecedor. Tubulação recoberta, tubulação disposta em espaço projetado para tal que permite o acesso mediante remoção do cobrimento. Válvula de segurança à pressão, equipamento destinado a evitar que a pressão da água ultrapasse determinado valor. Válvula de segurança à temperatura, equipamento destinado a evitar que a temperatura da água quente ultrapasse determinado valor. Válvula redutora de pressão, equipamento que reduz a pressão dinâmica da água jusante de determinado trecho do sistema predial água fria e água quente que impede a transmissão da pressão estática de montante para jusante, na ausência de escoamento. Reduz a pressão dinâmica jusante, ou seja, embaixo, de determinado trecho, e que impede a transmissão da pressão estática de montante para jusante na ausência de escoamento. Ok. Válvula termostática. Equipamento com a função de controlar a passagem de água com base em um parâmetro de temperatura. Vazão de projeto. Valor de vazão de referência para o dimensionamento do sistema. Vazão máxima. Maior valor admissível de vazão na saída de um aparelho ou componente. Vazão mínima. Menor valor admissível de vazão na saída de um aparelho sanitário ou componente. Vida útil do projeto, VUP. Isso aqui não cai não, isso despenca. O que é a vida útil de projeto? Período estimado de tempo para o qual um sistema é projetado a fim de atender os requisitos de desempenho estabelecidos em normas e em seus projetos, considerando o atendimento aos requisitos das normas aplicáveis, o estágio do conhecimento no momento do projeto e supondo o atendimento da periodicidade e correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo manual de uso, operação e manutenção. A vida útil de projeto, a VUP, é uma estimativa teórica de tempo que compõe o tempo de vida útil. O tempo de vida útil pode ou não ser atingido em função da eficiência das manutenções e alterações do entorno da obra, fatores climáticos, etc. A vida útil de projeto não pode ser confundida com tempo de vida útil, durabilidade, prazo de garantia legal ou contratual. Zona de pressão, faixa de pavimentos ou grupos de setores da edificação atendidos diretamente por uma estação redutora de pressão. Faixa de pavimentos ou grupo de setores da edificação atendidos diretamente por uma estação redutora de pressão.